Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um prazer entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família. E olha, eu sei que vocês aí também gostam de debater, discutir, aprender com os temas que nós abordamos aqui todos os dias. Afinal de contas, não é só aqui no Vejam Só que tem o debate, aí no sofá da sua casa também acontece. E eu fico muito feliz por isso, que a gente recebe muita mensagem de pessoas falando: olha, Zeca, me interessei por tal tema a partir do debate do Vejam Só, comecei a estudar teologia por conta do programa, o programa me ajuda, auxilia nos estudos. A gente fica muito feliz, porque de fato esse é o nosso objetivo. A gente não quer oferecer simplesmente uma resposta pronta, definitiva para você, mas instigar você a estudar, a ler, a pesquisar, a buscar, a querer aprender mais, a se dedicar aos estudos das Sagradas Escrituras e, obviamente, dos conceitos que cercam também esse aprendizado. E eu quero deixar para você, ele já apareceu aqui, vou pedir para o pessoal colocar de novo o meu perfil do Instagram. Se você quiser, pode me seguir lá, pode mandar suas dúvidas, as suas perguntas também, ou, inclusive, pedir a minha opinião. Tem muita gente que manda: Zeca, o que você acha? Ou como você responde essa pergunta? Eu me arrisco, viu? Eu tento. Vai lá, @Zeca_Pereira, além de ter muita informação também, algumas fotinhos dos bastidores aqui do programa, você vai curtir, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar o perfil do programa, que é a forma para você interagir com a gente aqui, tá bom? Mas isso daqui a pouquinho. Antes eu vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar na caminhada. Na sequência, nós vamos rodar a matéria e apresentar para você o tema que nós iremos tratar hoje, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o professor Joerley Cruz, ele que é da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Pastor Joerley, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, poder contribuir, participar e prestigiar esse programa, que é um programa tão bom e importante. Obrigado. A gente que agradece demais, professor, porque sempre aprende com as suas visitas. Obrigado. A gente sempre cresce conhecimento. Eu tenho certeza que quem nos acompanha também aprende bastante. Antes de mostrar o material aqui do irmão, eu vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja, por favor. E se tiver aí de cabeça, dias, horários de culto, para quem nos assiste também tiver interesse, por favor. Ok, a Igreja Batista Memorial de São Paulo. Nós estamos no quilômetro 21 da Raposo Tavares. Eu sempre falo que se você ligar o teu Waze, o GPS, né, que você vai conseguir chegar fácil lá. E jogando no Waze, você coloca Igreja Batista Memorial de São Paulo, que ele te traz. Nós nos reunimos às 10 horas da manhã aos domingos e às 17 horas também aos domingos. Todo domingo estamos lá reunidos para um culto e uma celebração. Você é convidado. Boa, tá aí feito o convite. Antes de reforçar os contatos do pastor Joerley, deixa eu mostrar o material que você vai perceber que vai fazer parte da nossa discussão durante o programa. Só um spoiler aqui, bem rapidinho. Professor, fala um pouquinho desse livro aqui pra gente, por favor. Pois não, esse texto é um texto que eu produzi em 2019, chamado Onde Está a Esperança? E que é uma abordagem dos textos do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, falando sobre a questão da presença de Deus em cada texto, em cada livro, ao mesmo tempo pensando sobre a esperança em Deus diante de cada texto, de cada livro, olhando para trás. É interessante porque quando você fala onde está a esperança, pensando no Antigo Testamento, geralmente a gente consegue dizer que, olha, onde está a esperança lá para frente, que é Cristo. E de fato, mas nós olhamos para trás e vemos que a luz ainda está acesa, a porta ainda está aberta e a gente enxerga coisas lá atrás que nos indicam lá para frente a pessoa de Jesus. É um texto que eu recomendo. Eu sou suspeito, mas é um texto que eu recomendo. Muito bom. Eu imagino mesmo. Eu fui folhear aqui no sumário. Ruth, dá para falar da presença de Deus também? Dá, e como não, né? Mas não? O nome não aparece lá, ou aparece? Não aparece, mas a questão é que... Está presente, né? Está presente, de um jeito ou de outro. Não tem como fugir. Boa. O nome não aparece, mas não tem como tirar ele de lá. Exatamente. Muito bom. Os contatos do professor Joerley estarão à sua disposição durante todo o programa, tá bom? Eles vão aparecer aí para você, são os canais oficiais para você contactá-lo. Então, se você quiser informações da igreja, quiser falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos abordar, quiser informações sobre o material, entre em contato, tá bom? Durante todo o programa, à sua disposição, fique à vontade para conectá-lo por lá também, tá certo? E o Vejam Só também tem o prazer de receber, nesta oportunidade,
o pastor Robson de Magalhães, ele que é da Igreja do Brasil para Cristo. Pastor Robson, também um amigo do programa, sempre nos atende muito gentilmente. Seja muito bem-vindo, meu irmão, obrigado pela presença, Deus abençoe sua vida e o ministério é sempre uma alegria recebê-lo. Zeca, mais uma vez, obrigado estar aqui no programa. Tenho certeza que os telespectadores vão ganhar muito, né, em teologia com esse debate. Prazer em conhecer o professor Joelei agora pessoalmente e que Deus possa abençoar a nossa caminhada agora no programa. Sim, com certeza. Pastor Joelei, professor, pastor Robson, também professor. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do ministério acadêmico, mas antes, o endereço da igreja também, pastor, por favor, e para quem nos assiste, se tiver de cabeça aí, os dias e horários também, por favor. Assim, a nossa igreja fica na Avenida Moacir Dantas, Itapicuru, 471, na cidade de Nova São Miguel, Paulista, o Brasil para Cristo. Zona Leste, né? Zona Leste de São Paulo. Nós temos cultos terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos. Terças-feiras a partir das 20 horas, juntamente com quinta-feira, e aos domingos a partir das 18 horas e 30 minutos. Tá aí também, então, o convite feito. Pastor Robson, eu sou jornalista, né? Às vezes o jornalista fala demais, né? Não sei se eu posso dar essa informação, mas eu vi umas postagens do irmão lá no Seminário Batista Livre, né? Com o irmão Jamierson também. Ela faz parte do corpo docente lá também do seminário? Quando eu vim aqui na primeira vez, eu cometi uma gafe, né? O Jamierson, que é um parceiro aqui do Vejam Só, eu tive que mandar um WhatsApp para ele me pedindo perdão, né? E ele imediatamente ali ministrou o perdão, porque ele pediu, né, para poder falar acerca do seminário. Estou, né, fazendo parte ali do Seminário Batista Livre, né, convite. Eu fiz ali uma pós-graduação no ano 2021, né, me formei em 2021, foi 2020, me formei em 2021, em pós-interpretação bíblica. E nós estamos ali, para quem quiser conhecer, né, www.sbl.com.br, tem lá os cursos de bacharel, tem as especializações e também tem um curso básico em teologia com, assim, com um corpo docente maravilhoso, incluindo o nosso Jamierson, né, de Oliveira. Sem dúvida, sem dúvida. Jamierson, obrigado também pelo carinho, parceiro do Vejam Só. Tá dado o recado aqui, não vai puxar a orelha do pastor, não, que ele deu o recado direitinho aqui, muito bom. E é um lugar abençoado também para o estudo, se você tiver interesse. Corre lá para você buscar um pouquinho melhor a sua formação também. Nós vamos rodar a nossa matéria de abertura, mas antes, deixa eu só dar uma palhinha aqui do meu visual. Olha lá que bacana. Se você quer melhorar o seu visual também, deixa eu falar da Garbo. A Garbo tem me ajudado aqui a dar um up no meu visual. Eu tenho certeza que você que nos assiste tem percebido. Então, vá lá nas redes sociais, procure por Lojas Garbo. Você vai localizá-los lá, vai ter muita informação e também os endereços das lojas físicas. Vai numa loja, fala que você viu aqui no Vejam Só. E aí, meu amigo, além de ficar bonito, você vai salvar um pouquinho do seu bolso também, porque vai ter desconto pra você, tá bom? Mas tem que falar que viu aqui no Vejam Só. Se falar que viu o Zeca bonito, aí o desconto é dobrado. Brincadeira, viu, gente? É só falar, vai ter só o desconto mesmo, tá bom? Então vai lá, procure por Lojas Garbo e você vai ser muito bem atendido, tenho certeza. Bom, feito a nossa propaganda e as apresentações, vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, vai colocar algumas perguntas. Na sequência, os meus convidados já vão dar as primeiras observações. Vejam só. Qual era a atuação do Espírito Santo nos crentes no tempo do Antigo Testamento? Como era operada a salvação dos crentes no tempo do Antigo Testamento? O Espírito Santo age de forma diferente nas duas dispensações? Se age, qual a diferença na sua atuação e mistérios? Existe material suficiente no Antigo Testamento sobre o Espírito? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando tratamos do assunto. A obra do Espírito no Antigo Testamento é habitar, ou seja, encher. Aqui podemos observar que a principal diferença entre os papéis do Espírito no Antigo e no Novo Testamento é aparente. O Novo Testamento ensina a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. Quando colocamos nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Em contraste com este trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e temporária. O Espírito apoderava-se de certas pessoas do Antigo Testamento, como Josué, Davi e até Saul.
No livro de Juízes, vemos o Espírito apoderando-se dos vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre estes indivíduos para tarefas específicas. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito só habita os crentes e de uma forma permanente, o Espírito veio sobre certos indivíduos do Antigo Testamento para uma tarefa específica, independentemente da sua condição espiritual. Este é um ponto de vista comum, que não havia a habitação do Espírito nos crentes do Antigo Testamento. O Espírito somente vinha sobre os crentes para tarefas especiais, mas não habitava nos crentes. Esse ponto de vista normalmente afirma também que o Antigo Testamento era o tempo de lei e o Novo Testamento o tempo da graça. Mas isso é verdade? Vamos no Vejam Só de hoje debater, meditar e aprender sobre o tema. Fique ligado, nós já estamos no ar. Isso, já estamos no ar. Quero deixar aqui sempre o meu agradecimento, né, um parabéns aqui a toda a equipe que produz a nossa matéria, sempre na voz marcante de Denise Luque, edição do Djalma, as imagens de apoio do Caio, nosso estagiário, o Wendel, que faz ali a sonorização, e os textos maravilhosos, super pertinentes de Eliezer Pereira. Esse daí é um talento, viu? Tá sempre de parabéns. Muito bom, tem que fazer o meu merchan também, né? Bom, vamos falar então do tema de hoje, meus irmãos, e para a gente começar, eu vou fazer a pergunta tema do programa, vou querer saber como os irmãos respondem e depois, obviamente, nós vamos pegar algumas particularidades, inclusive a matéria muito bem colocou alguns questionamentos super interessantes sobre esse assunto. Professor Jolie, vou começar com o irmão. A ação do Espírito Santo era diferente no Antigo Testamento e por que era diferente? Existe um motivo, a Bíblia nos mostra o motivo dessa ação ser diferente ou não? Essa ação não era igual. Como o irmão responde a nossa pergunta? Então, a questão é você separar a pessoa de Deus e a sua ação no tempo. Deus é imutável, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Então, Deus ele age em torno de si mesmo, ao mesmo tempo ele age de acordo com as condições e as circunstâncias como os homens se encontram. Deus é imutável, a soberania de Deus ela é tamanha que ele pode muito bem agir de um jeito no Antigo Testamento, bem como também agir de outro jeito no Novo Testamento, sem deixar de ser Deus. Na verdade, Deus não muda, quem muda somos nós. Nós temos de um Israel para uma igreja, nós temos de uma nação para um corpo de Cristo, e a ação do Espírito de Deus, evidentemente, que sendo o mesmo Espírito, ela se altera em se tratando das condições em que o povo se encontra. Então, é óbvio que há uma mudança de ação. Uhum. O que não muda é a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai. A Trindade, ela é desde o início e ela sempre vai ser quem ela é. O Espírito, ele tem a sua particularidade, essa liberdade de poder agir no Antigo Testamento da forma e com quem ele quiser, como foi apresentado na própria apresentação, né? A demonstração de como ele agia dentro do Antigo Testamento em relação aos profetas, homens, enfim. Chegando no Novo Testamento, tendo uma particularidade maior, tendo uma ação muito mais íntima, tendo uma direção diferente, evidentemente que há uma direção diferente. A ação do Espírito de Deus agora entre nós, ela não tem o mesmo perfil, mas sai da mesma fonte. Então, basicamente, se a gente for perceber quem é Deus no Antigo Testamento, quem é Deus no Novo, nós não vamos nos confundir em termos de identidade. O que nós vamos perceber é a mudança de atitude. E que é óbvio, a gente na nossa infância nós agimos de um jeito, na nossa adolescência a gente age de um jeito, na nossa vida adulta a gente age de um outro jeito e a gente é a mesma pessoa. Deus não tem essa progressão. Deus ele é imutável, ele está sempre no mesmo nível. Mas muda a figura, muda a ação. Pastor Robson, também quero ouvir as observações do irmão.
Aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar e depois a gente volta aqui para explorar e aprofundar alguns aspectos aqui do nosso assunto também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A ação do Espírito Santo era de fato diferente ou não? É a mesma ação, não tem diferença nenhuma? Como é que o irmão responde a esse questionamento? Zeca, eu vou propor algo diferente. Evidentemente que a ação ela é diferente entre o Antigo e o Novo Testamento. Há duas linhas predominantes que falam acerca da continuidade e descontinuidade da ação do Espírito Santo. E os pressupostos teológicos, eles influenciam muito em relação a certos posicionamentos. Mas a resposta é simples, a explicação é um pouco mais complexa. Deus, na eternidade, decidiu agir de forma diferente durante o decorrer da história da salvação, que é um drama, um enredo. Mark Gorin, Creio e Bartolomeu, em 3 obras muito boas, que é o Drama das Escrituras, Introdução à Cosmovisão Cristã, A Missão para a Igreja Hoje, eles trabalham muito com esses pontos acerca da criação, queda e redenção, desse drama. Então, Deus, ele decidiu na eternidade agir desta forma. Quando eu falo Deus, eu estou dizendo acerca da Trindade. A Trindade decidiu agir desta forma. Quando eu falo Trindade, nós temos 2 aspectos interessantes, que é a Trindade ontológica, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais na essência, aspecto da imutabilidade, da soberania, da sabedoria de Deus, eles são iguais, plenamente iguais, porém, também nós temos a Trindade econômica, correto? O que é a Trindade econômica, para que o nosso público possa entender? É a maneira que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram dentro deste enredo, deste drama, né, que é a história da redenção, a história da salvação do cosmos e da humanidade. Portanto, Deus, no Antigo Testamento, ele tem um papel de protagonista. Ok. Na transitoriedade entre o Antigo e o Novo Testamento, o Filho tem este papel. E no Novo Testamento, Nova Aliança, o Espírito Santo, ele age com mais efetividade. Por que Deus decidiu isso na soberania, na sabedoria dele, por um aspecto bem interessante que eu quero trazer aqui para que nós possamos entrar nesse contexto. Se Deus tivesse se revelado de forma trina para aquele público politeísta da época, ia gerar um problema muito grande. Inclusive, Paul House, na excelente obra Teologia Bíblica do Antigo Testamento, ele afirma que há uma insistência do autor do Pentateuco em mostrar que a criação teve um único Deus. O aspecto monoteísta está muito enfático nisto. Há, sim, um conceito de pluralidade divina, quando nós lemos a palavra Elohim, né? A palavra Elohim, ela tem ideia de pluralidade, plural. Pode ser traduzido como deuses. Gênesis 1, 26, né? Façamos o homem. Gênesis 3, 22, o homem será semelhante a nós, né? Será esse conhecimento a nós. Gênesis 11, 7 e 8, né? Desçamos e vejamos. Isaías 6, 8, né? Quem há de ir por nós? Então, de fato, há uma pluralidade divina nesses textos, né? O Antigo Testamento tem a ação do Espírito Santo. O Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele age dentro das pessoas, ele está no meio, né, do seu povo. Há uma menção do Messias ali, do servo sofredor, em Isaías 53. Porém, essa pluralidade divina, ela só foi esclarecida posteriormente por meio de Tertuliano, Alexandre, Atanásio e pelos pais capadócios da Trindade que nós temos hoje. Então, eu percebo, a meu ver, né, Deus, ele age desta forma por conta deste conceito politeísta. Então, dentro da soberania, sabedoria de Deus, ele agiu de forma com mais protagonismo no Antigo Testamento, o Filho na transição e o Espírito Santo no Novo Testamento. Ok, depois eu tenho algumas perguntinhas também para o irmão nessa dinâmica, mas antes, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Já apareceu aqui, ó, nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Se você ainda não segue o nosso perfil, vai lá e siga, faça parte dessa comunidade. Acho que nós já rompemos a barreira ali dos 27 mil, logo a gente chega a 30 mil, faça você parte também desta comunidade. É lá no nosso perfil do Instagram que você vai encontrar
todas as informações do programa. O tema que será exibido no dia, os convidados que nós vamos receber. Se você quiser mandar sugestão de tema, é por lá. Sugestão de convidado, fazer crítica, elogio, tudo por lá. Inclusive as nossas enquetes. Mandar foto, e toda a interação é por lá. Então, quer participar do programa, mandar pergunta sobre os temas, e tem muita coisa. Acessa lá que você vai se localizar e vai encontrar tudo. A enquete que nós colocamos para esse programa, e aí vale só uma ressalva, o Vejam Só é gravado, não é ao vivo. Então, a hora que eu colocar aqui a nossa enquete, você entrar lá no nosso perfil do Instagram, você vai encontrar outra enquete, porque a gente precisa colocar antes para dar tempo de utilizar na gravação, tá bom? Então, você vai lá, entra e responde a que está disponível. A que eu vou colocar agora na tela é a que a gente já disponibilizou para poder utilizar a sua opinião durante a nossa gravação, tá bom? Mas a interação continua, vai lá e participe, tá certo? Põe na tela, então, a pergunta que a gente colocou lá no nosso perfil do Instagram. Na sua visão, na sua leitura bíblica, no modo como você entende o ensino das Escrituras Sagradas, a ação do Espírito Santo era diferente no Antigo Testamento? Tinha alguma diferença ou não? Aí você tem duas opções. Sim, a ação era diferente ou não, a ação não era diferente. Escolha uma das duas. Na postagem seguinte você justifica. Olha, era diferente por conta disso, disso, disso. Não era diferente por conta daquilo, daquilo outro. Inclusive, se você sempre quiser e puder, coloque textos bíblicos na sua resposta, na sua argumentação, vai nos ajudar aqui e vai fomentar os nossos debates aqui no estúdio também, tá bom? Então vai lá, fique à vontade, vote, participe, tá certo? Professor Joelei, vou começar com o irmão. Na sua explicação, ficou, acho que bem didático, deu para a gente entender dessa imutabilidade de Deus, mas da opção do próprio Deus, da sua forma de agir. Quero agir de um jeito, quero agir de outro. Eu fico à vontade em fazer e ele pode fazê-lo realmente. Muita gente afirma que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, ou, no máximo, fazia visitas esporádicas ao homem e à terra. Teologicamente, é possível falar isso? É um erro? Essa visão, a Bíblia não dá respaldo para isso? Não, eu acho que acaba se tornando um erro, porque quando você abre a Bíblia e quando você resolve ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1, uma das primeiras pessoas que aparecem é o Espírito. Pairava sobre as águas. E esse pairar tem a ver com envolver. Ele envolvia as águas, o Espírito estava presente desde sempre. E aí você vai ter a presença do Espírito não só diante das coisas criadas, porque Ele é Deus, mas você vai ter o Espírito também em relação às pessoas, se apoderando das pessoas, inspirando as pessoas. Isso me faz lembrar, por exemplo, Moisés, em Números capítulo 11, quando ele levanta os 70 anciãos, e o Espírito sai de Moisés e vai aos 70 anciãos, para que os anciãos pudessem ajudá-lo na sua obra. E se eu não estou enganado, professor, nesse relato, inclusive, fala de uma divisão. De uma divisão. Não fala que o Espírito saiu de um e foi para o outro, mas ele foi repartido, né? Dividido. Exato. Por quê? Porque você não tem no Antigo Testamento essa dádiva que nós temos hoje no Novo Testamento. O Espírito está comigo, o Espírito está com você, o Espírito está com o irmão, com o outro. E quer dizer, no Antigo Testamento o Espírito não tinha sido derramado. Joel capítulo 2, 28 vai dizer sobre esse derramamento. E o Pentecostes vai se tornar uma realidade a respeito disso. Então, no Antigo Testamento, você tem uma ação pontual do Espírito de Deus, todo o tempo, em todos os instantes, desde o Gênesis até o período pós-Babilônia, entrando na igreja. Na igreja, então, nem se fala, porque aí você tem o Pentecostes, então aí você tem um particular com Deus, assim, de uma maneira muito pessoal. Então, é óbvio, você não tem como fugir da presença do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Claro que, de uma forma muito pontual, não estando ele habitado em nós, como foi dito na nossa enquete, na nossa apresentação, ele não está habitado em nós no Antigo Testamento. Ele habita em nós no Novo Testamento, é isso mesmo. Então, a gente pode afirmar que ele não faz morada no ser humano, vamos dizer assim. Ele não faz morada. No Antigo Testamento. Exatamente. No Antigo Testamento não há uma morada. Quer dizer, tanto que o salmista, ele fala, ó Senhor, por que te ausentes do teu Espírito de mim? Estava tão bom aqui, eu e o Senhor vai embora, e agora? Né? Eu vou voltar nessa questão, principalmente da experiência de Davi, mas eu quero ouvir o
pastor Robson. E, pastor, eu vou começar com uma provocação. A sua fala foi muito clara. Todo mundo que ouviu aqui, eu não vou afirmar isso na minha pergunta. O irmão deixou muito claro as funções da Trindade e toda essa economia e o trabalho realizado, ficou muito claro. Mas o irmão falou em um momento, né, dessa ação assim, protagonismo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não fica uma fala muito unicista, não? Será que é por isso que os unicistas às vezes ganham força? Não. Não, por quê? Como eu adiantei, os pressupostos, eles contribuem muito para definir qual caminho trilhar dentro da teologia. Todos nós temos pressupostos. Eu quero usar aqui uma fala de um professor querido, que o irmão conhece, que é o Dr. Carlos Augusto Valait. Estive conversando com ele essa semana. Ele me falou algo bem interessante acerca desse ponto. Para podermos entender isto, nós não buscamos essa resposta na teologia sistemática. A Bíblia, ela não foi escrita de forma sistemática, embora extraímos dela a sistemática. A Bíblia não é um livro filosófico, mas nós dialogamos com as outras disciplinas. Para podermos entender isso, nós temos que entender a teologia bíblica em si. E o meu material está na obra de Paul House, o material que eu estudei no programa lá com o Dr. Carlos Augusto Valait, no nosso programa de mestrado em Teologia Bíblica do Antigo Testamento. O que ocorre? Estas palavras, elas são palavras para trazer uma ideia de um drama, de um enredo, né, para que nós possamos entender a efetividade. Esta é a palavra que eu quero trazer aqui. A efetividade de Deus. Quando eu digo isto, eu não estou afirmando que o Espírito Santo não atuou no Antigo Testamento. Muito pelo contrário. Há atuações claras do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muito claras. E o próprio programa trouxe esse chamado, né, os textos que você compartilhou, Zeca, que são claros a atuação do Espírito Santo. Mas, quando eu digo o protagonismo de Deus, é porque Deus, ele sabiamente, porque ele é todo saber, né, todo saber pertence a ele, Deus, ele foi o protagonista para que não causasse um aspecto de politeísmo revelado nas primeiras páginas do Antigo Testamento na cabeça do povo que ele tinha acabado de tirar do politeísmo. Então, quando eu digo protagonismo, é porque Deus, dentro da sabedoria dele, este é a minha maneira de entender esse drama, esse enredo, né? esse filme da história da salvação. Deus, ele é o ator principal, né? Ele é o protagonista das ações que tange o povo de Israel. Então, basicamente é isto, Zeca. Não tem como cair nesta ideia, né, que eles trazem, porque, na verdade, nós temos que entender que Deus, ele conhece o povo que tem. O pastor Jair falou uma coisa bem interessante, né? Que Deus, ele é imutável, e Deus é imutável, nós sabemos isso, é por isso que eu afirmei, essa decisão não foi uma decisão única de Deus, foi uma decisão da Trindade. A Trindade decidiu agir desta forma por conta das limitações do povo de Israel. Sim, por conta da demanda, né, da necessidade do tempo, né, o senhor Jolie colocou essa perspectiva. Quando a gente fala dessa ação esporádica do Espírito Santo, inclusive algumas dúvidas surgiram lá até no nosso perfil do Instagram, dando uma folhada lá o pessoal falando, a gente pode afirmar que quando o Antigo Testamento fala dessa ação, o próprio Deus fazendo isso, na pessoa do Pai, ou não? Quando alguém aparece lá, estava cheio do Espírito, é o Espírito Santo mesmo que a gente conhece do Novo Testamento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A ação do Espírito Santo, eu quero aqui trazer essa ideia agora nessa pergunta, e deixar bem claro isso para o nosso público. O Espírito Santo, ele agiu no Antigo Testamento. Porém, ele não teve uma efetividade. Eu quero deixar sempre isso frisado para as pessoas entenderem isso. Porque quando eu falo em efetividade, é um trabalho maior. O que as pessoas chamam, Zeca, de plenitude do Espírito. Okay. Tá? As pessoas chamam isso. A plenitude do Espírito, ele está no Novo Testamento, isso é bem claro. Mas o que ocorre? Eu vou pegar alguns textos, tá bom? Que eu vou ler rapidamente aqui. Em Números 27, 18... diz assim: então o Senhor disse a Moisés, chama Josué, filho de Nun, homem em que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. É interessante porque o verbo estar, ele não se encontra, né? Essa palavra estar, ela não se encontra no hebraico. Mas é bem claro dentro do hebraico que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele foi dentro de Josué.
teve uma ação de Josué que foi uma transmissão de liderança para que ele pudesse ser capacitado para realizar essa ação de Deus. A ideia é muito semelhante a 1 Samuel 16:13, quando o Espírito ele se apoderou de Davi, David. Né? Essa preposição é dentro, para a. Significa que o Espírito de Deus se apoderou, adentrou dentro de Davi para que ele pudesse exercer a liderança do povo de Israel. Então, a efetividade do Espírito Santo, Zeca, ela é muito clara. E textos semelhantes, como você mencionou em Juízes, também em Ezequiel 2:2, e outros textos também em Jeremias, sim. Enfim. Então, é muito claro a ação do Espírito Santo, Zeca, no Antigo Testamento. Ele entrou em determinadas pessoas, reis, sacerdotes e profetas. A ideia, ela é de fato uma ideia limitada, não entrou em todas as pessoas, mas isso é importante, para determinados atos de Deus, legal. Capacitar para determinadas ações de Deus. Então, os textos são bem claros nesse ponto, Zeca. Nós vamos falar na sequência dessas ações, porque isso parece trazer um aspecto interessante também, que é algo que pode mudar. Mas, professor Julio, eu quero continuar com o irmão, a ideia que o irmão já falou, até citou o salmista, né? Talvez o Salmo 51 seja um dos mais emblemáticos nisso, né? Davi pedir, não retiras de mim, né, o teu espírito. E aí, eu sempre fico com a dúvida quando eu leio esse texto. Davi, quando ele fala ali desse retirar, ele estava pensando no quê? No pecado que ele cometeu ou no exemplo que ele teve de perto de Saul, que enlouqueceu quando o espírito saiu deles? O que mais assustava Davi quando ele escreveu ali? E qual que era essa ideia de Davi de perder o espírito? A expressão de Davi é uma expressão de prazer, ele tinha alegria em Deus, ele tinha assim, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha medo da ausência de Deus, ainda que ele tinha temor de Deus, né? Ele sabia o quanto Deus podia fazer. Mas o prazer de ter a presença de Deus, de ter a alegria, os salmos, eles vão praticamente expressar isso. Ter a presença de Deus para Davi era algo fundamental. Então, ele experimentou algo que a gente experimenta. Davi foi um protopentecostal, né? Porque ele teve essa visão de presença, de ação, de Deus com ele. Então, quando ele vê que Deus vai deixá-lo, ele fala, não, Senhor, não vá, porque eu quero que o Senhor fique. Quando o Senhor fica, dá tudo certo. Eu tenho sabedoria, eu faço as coisas certas, e quando o Senhor vai, sim, aí eu fico sozinho, eu me sinto só. Então, há um sentimento de necessidade de Deus. Eu acho que Davi, ele tem o prazer e ele percebe o quanto a presença de Deus é importante, é prazerosa. Louvar a Deus tendo Ele ao lado, tendo Ele nele, né? Isso faz de Davi um homem que entende a presença e entende a natureza, sim, inclusive de Deus. Deixa eu aproveitar o exemplo de Davi e eu vou colocar na tela uma pergunta que a gente recebeu lá pelo nosso Instagram, que fala sobre essa questão do pecado. E depois eu vou amarrar algumas outras ideias. Põe na tela aí, por favor. É a pergunta eu acho que é né? Venair Paiva. Tá bom? Aparece aí para você, Venair. Obrigado, viu? O Espírito Santo age em pessoas que estão afastadas ou que vivem em pecado, ou no pecado, ou na prática do pecado, ou que vivem pecando, tá bom, Venair? Eu imagino até que a pergunta dela veio mais direcionada a uma prática do Novo Testamento, mas eu vou colocar isso no Antigo Testamento. Porque assim, a história de Sansão, Sansão cheio do Espírito Santo, consagrado desde o ventre. Mas se tinha alguém que pecava, era Sansão. Pois é. E o Espírito não o abandonava. O exemplo de Davi, talvez a gente possa colocar. Não sei se Salomão a gente pode colocar nessa lista também. E outros. O Espírito Santo age no Antigo Testamento em pessoas afastadas ou em pecado, pastor Joelei? A ação de Deus é uma ação muito livre. Isso me faz lembrar quando você vê Faraó, quando você vê Nabucodonosor, e eles são influenciados por Deus. Nós não estamos falando que Faraó e Nabucodonosor são dois homens de Deus, mas são dois homens que estavam nas mãos de Deus. E estar nas mãos de Deus não precisa ser dele.
Deus coloca nas suas mãos quem Ele quiser. E Ele salva ou Ele esmaga. Na verdade, Ele vem e usou 2 homens completamente fora do seu povo para, de uma forma ou de outra, beneficiar o seu povo. Então, o Espírito de Deus não se apoderou, mas influenciou, sim, pessoas que não têm pecado ou que estão em pecado. Porque se fosse assim também nós, imagina, nós somos pecadores e o Espírito de Deus habita em nós. Isso é Não mudou, desesperador. Né? Se Deus habita em nós, sendo nós pecadores, por que no Antigo Testamento Ele não podia agir sem habitar em homens que eram pecadores? Sim. Pastor Robson, até para a gente ter e continuar um pouquinho nessa ideia de Davi parece que ele não tinha essa compreensão de uma missão específica e relacionar com a presença do Espírito, quando ele pede, né, para que o Espírito não saia dele. Mas na fala anterior do irmão ficou muito claro dessa função. Até outras que são, às vezes a gente não fala muito, mas da produção, né, dos itens do tabernáculo. O texto fala, né, se eu não estou enganado, que era Zorobabel e outros, né, o Espírito, né, e aí ligados à arte, né, quando fala de música também, muitas vezes também o Espírito. Então, funções assim, e que o texto dá a entender que ele foi cheio do Espírito para aquilo, acabou a função, o Espírito saía. Mas Davi parece que não tinha muito essa compreensão. Será que não era algo muito claro para eles? É interessante que tem muitas coisas também que nós pensamos que não estão bem claras, né? Que nós vamos descobrir senão depois. não teríamos teologias. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, o Espírito Santo, ele só habita em pecadores. Isso é bem claro. Porque a compreensão, né, vou pegar o gancho do pastor Jorley, a compreensão de pecadores parece que as pessoas afastam de dentro da igreja. A igreja é constituída por pecadores. O apóstolo Paulo, ele fala que é um dos maiores. Se Paulo falou isso, imagine eu. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Novo Testamento responde muitas coisas. É por isso que a teologia bíblica ajuda bastante. A gente pega aquele texto de Hebreus 11, Jefté, né, Sansão, e tantos outros, né, que fizeram barbaridade. Jefté sacrificou a própria filha, né? Sim. Só que o texto de Hebreus, ele afirma que esses homens, está lá no texto, está lá, não fui eu que coloquei, esses homens não eram dignos desta terra. Está lá no texto. Esses homens não eram dignos desta terra. E porque eles estavam esperando algo maior. Por quê? Não é apenas Sansão, Jefté e Davi que cometeram absurdos e o Espírito Santo permaneceu neles. O Espírito Santo permanece nos pecadores para poder promover a salvação dentro desse drama. Não somente isso, Zeca. O Espírito Santo ele também está em nós, porque quando nós colocamos algumas nomenclaturas, isso são pontos cartesianos na teologia, que nós colocamos nomes, né? Graça comum, graça irresistível, graça preveniente, isso são nomes. Mas a graça de Deus é a graça. A maneira que Ele manifesta a graça, ela é diferente. Mas a graça é uma única graça que a Bíblia Sagrada, pelo menos, ela mostra para mim, né? Segundo a minha visão teológica. Então, de fato, Zeca, Deus, por meio do Espírito Santo, Ele capacitou para a criação do tabernáculo, para a criação dos cânticos. Olha o livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. É o livro que mais citado. Então, evidentemente e claramente, o Espírito Santo ele capacitou pessoas, ele capacitou não somente no aspecto de reinos, sacerdotes e profetas, mas também para esses aspectos que nós consideramos secundários, mas não são. Inclusive, é interessante porque o texto de 1 Samuel 16:13 afirma que naquele dia em diante o Espírito Santo permaneceu com Davi. Então, me parece que Salmo 51, Davi está pedindo uma coisa que de fato estava com ele. Agora, quais os motivos? Se era por conta do pecado ou por conta, né, dos muitos erros de Davi, aí há um debate teológico interessante, mas eu sigo essa linha que o Espírito Santo, ele permanecia, olhando para o texto de 1 Samuel 16:13, nas pessoas, a oração de Davi é nesse aspecto e ele capacitava também em outros aspectos, como foram citados pelo irmão. Tá. Eu vou até aproveitar essa questão, então, e vou colocar uma pergunta para ambos, para a gente dar uma apimentada no debate aqui.
Eu me preparando para a gente conversar aqui, eu vi uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, e que ele afirmava que a ação do Espírito Santo era a mesma em ambos os testamentos e que isso era demonstrado pela salvação, que não existiria salvação sem a ação do Espírito Santo, Novo ou Antigo Testamento. Não teria como. Era assim mesmo o processo de salvação no Antigo e no Novo, da mesma forma, através da ação do Espírito Santo? Só assim as pessoas poderiam ser salvas, professor Jolie? O Espírito ele participa na salvação, mas a grande questão tem a ver com a mesma fé. A fé salvífica é a fé onde o Espírito de Deus trabalha. Então, aqueles que estão no tempo de Abraão creem em Deus da mesma forma que nós cremos. Abraão esperava Cristo, tinha uma expectativa de que Deus se manifestasse e viesse até eles, assim como nós já sabemos que ele veio. Só que Abraão não viu e eu também não. Então eu não vi Cristo, mas sei que ele veio. Abraão não viu, mas ele veio. Nós compartilhamos a mesma fé. Quem coloca essa fé em mim, em Abraão, é o próprio Espírito. Então, a ação salvífica, ela é colocada em ambos os testamentos. É claro que, como até Hebreus 11, tem essa particularidade de perceber que os heróis da fé estão lá, mas você vê que quando termina o capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim, só que eles estão nos aguardando. Então, há uma expectativa de uma conclusão da ação do Espírito de Deus no nosso tempo, para que os do passado possam se juntar a nós. O Espírito está agindo lá, agiu lá, age aqui. O Espírito une, na verdade, ambos os testamentos, sobretudo na questão da salvação, né? E aí, pastor Robson, como é que o irmão rebate ou aceita, né, essa afirmação? E eu citei o Nicodemos, que se eu falar aqui, eles não iam levar a sério, né? Aí põe o nome do Nicodemos, já dá peso na frase. Vamos lá. Nesse aspecto, os pressupostos, eles contribuem bastante, né? Esse aspecto de continuidade, que é um aspecto mais reformado. De fato, eu sigo uma linha que a Trindade, ela agiu na salvação, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Zé, eu estou nesse ponto para que nós possamos entender que sem qualquer um dos membros da Trindade não ocorreria a salvação. A salvação está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu concordo que o Espírito Santo, ele estava agindo no Antigo Testamento. Tem um texto até em Gênesis que fala, né, que o Espírito de Deus está contendendo com os homens. É um texto emblemático, mas eu entendo que o Espírito Santo ele estava e agiu nos homens do Antigo Testamento para poder conduzi-los à salvação de Deus. Mas não no mesmo aspecto como no Novo Testamento. Porque os homens do Antigo Testamento, eles não tinham ideia de Cristo. Eles não tinham a ideia desta salvação que nós temos hoje. A ideia que eles tinham de salvação era por meio de Auer, era por meio da fé. Paulo explica isso, né, que Abraão foi justificado pela fé. Mas afirmar que os homens do Antigo Testamento tinham a mesma compreensão, eu acredito que é um equívoco, né? Mas que eles foram salvos pela graça de Deus, pela fé em Auer e pela ação do Espírito Santo neles, isto é muito claro a minha maneira de entender teologia. O irmão quer comentar alguma coisa? Não, está certo. A questão, por exemplo, tem a ver com o agir do Espírito. Quer dizer, a maneira como o Espírito age no Antigo não revela ao homem aquilo que ele revela no Novo. Então, justifica a tua fala, né? Quer dizer, a compreensão é diferente? Sim, porque a ação é diferente. Quer dizer, Deus, no Espírito, agindo no Antigo Testamento, ele traz certas revelações. No Novo Testamento, ele traz uma revelação especial. As circunstâncias, né? O contexto social, tudo corrobora para isso. E aí ambos se combinam, cada um dentro do seu aspecto, cada um dentro dos seus limites. Quando a gente afirma ou escuta alguém afirmando que no Antigo a salvação era pela lei e agora é pela graça, isso é um erro? Eu acho que a lei ela é maravilhosa e a graça também.
A gente tem que separar o que a lei faz e o que a graça faz. Então, nesse aspecto de salvação, é possível afirmar que no Antigo Testamento a salvação era pela lei? Não, porque a lei ela não foi feita para salvar, mas para normatizar. A graça vem para salvar. Então, inclusive, não há, ao meu ver, um duelo entre graça ou lei e graça. A lei ela não dualiza Sim. com a graça, porque a lei tem a sua finalidade, ela vai normatizar. A graça vai salvar. Então, essa separação, e aí Paulo deixa isso muito claro, faz com que a gente olhe para a lei com amor, sem ter que executá-la ou cumpri-la, uma vez que Cristo, a lei é Cristo, diz Paulo, e a gente abrace e compreenda a graça como um presente. Eu olho para a lei para entender quem é Deus, o seu caráter, eu olho para a graça e vejo que com esse caráter ele me salvou. Aí sim, aí fica tudo combinado e ninguém sai brigando. Boa. Quer comentar, pastor Robson? Paulo deixa muito claro que a forma que Abraão foi justificado, né? Paulo deixa muito claro, a Bíblia Pela explica fé. isso, né? Foi justificado pela fé. A lei nada mais foi criada para normatizar um bando de pessoas que foi retirado do Egito, a maneira que deveriam proceder numa nova nação, em um novo povo. A lei, ela evidentemente não salva, nunca salvou. Sempre houve a salvação por meio da fé em Yahweh, no Antigo Testamento. Sim. Aliás, é interessante isso, porque você vê, Hebreus mesmo, quando ele vai falar sobre o sacrifício, ele vai dizer que o sacrifício é nada mais do que uma sombra a respeito do sacrifício de Jesus. Então, a lei, ela é, na verdade, um apontamento que vai levar até Jesus, ela vai conduzir até a presença do próprio Cristo. Ela não tem Cristo plantado nela no sentido nos tempos do judeu. O judeu não está vendo Jesus. Quem está vendo somos nós. Mas quando você tem uma lente maior do Novo Testamento hoje, você enxerga tudo. Você enxerga Cristo, você enxerga a lei e você fala que os dois se combinam. Aí sim. A gente pode fazer essa ponte do antigo para o novo, pastor Robson, de que hoje o Espírito pode capacitar para missões específicas e em terminada essa missão ele não agir mais na vida da pessoa? Vou dar um exemplo que acho que talvez seja mais claro, a própria questão da inspiração bíblica. Eu imagino que Lucas não escreveu só os textos que nós temos acesso. Paulo, muito menos. Absoluta certeza que Paulo escreveu diversos outros materiais, João muito provavelmente, mas parece que esses textos eram uma missão específica do Espírito Santo para preservação e para revelação da sua obra. A gente pode falar que, assim como no Antigo existiam essas missões, hoje a gente também encontra essa ação também do Espírito Santo? É por isso que eu trago como um drama, como um enredo. Se o público conseguir compreender isso, o público vai entender, poxa vida, consegui compreender a fala do pastor Robson. As circunstâncias sociais, elas evidenciam a maneira por que Deus capacitou as pessoas para determinadas funções. No Antigo Testamento, o tabernáculo e outras questões, o Espírito Santo capacitava para determinadas coisas. À medida que o homem progrediu, o homem ele evoluiu, o Espírito Santo capacita para uma missão completamente diferente. Então, a capacitação do Espírito Santo, eu vou pegar o texto falado ali por Pedro, em Atos 2,17, ele reconfigura a profecia de Joel. Qual que é as mudanças que eu quero aqui enfatizar do Espírito Santo, Zeca, do Antigo para o Novo Testamento? São 3, bem claras. Primeiro, o Espírito Santo, ele foi dado, ele inaugura o período escatológico. Ele inaugura o período escatológico. Porque fala, né? Eis que nos últimos dias. Segundo, derramarei meu Espírito para todos os povos. Não tem mais um grupo de pessoas, mas para todos os povos. E terceiro, essa capacitação para o ministério da expansividade do cristianismo. Eles vão profetizar, eles terão visões, inclusive os vossos servos, os vossos escravos também vão profetizar. Então, fica muito claro no texto ali de Atos 2,17, na reconfiguração, que o Espírito Santo inspirou Pedro, que a dinâmica do Espírito Santo neste drama, ele é diferente. Tem um aspecto inclusivo,
de mais pessoas, inclusive mulheres, né? Tem ali diaconisas, profetisas, né? No Novo Testamento, as mulheres, elas são incluídas nesse ministério do Espírito Santo, nesse aspecto de expansividade do cristianismo. Então, sem dúvida nenhuma, a capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é completamente diferente ou parcialmente diferente, dependendo da visão teológica, para o Antigo Testamento. É possível fazer essa afirmação, professor Joelê, de que ainda hoje o Espírito Santo capacita para determinadas funções e passada ou cumprida essa função, ele se retira? Eu acho que sim, porque tudo tem a ver com a finalidade. A finalidade é divina. Deus escolhe para quê e com quem. E por quanto tempo. Quer dizer, Deus tem essa soberania de falar, olha, eu quero fazer tal coisa com tal pessoa nesse tempo. E depois? Não, depois eu não quero mais. Não, mas Senhor, o senhor tem um contrato. Não, o contrato, a aliança eu já fiz, a coisa comigo aqui em uma pessoa e outra, eu sou soberano, eu posso usar quem eu quiser, na finalidade que eu quiser. Então tem a ver com a finalidade. A questão dos textos é uma questão muito importante, né? Quais textos? Os textos que eu quero. Sim. Né? Quer dizer, os homens... Inclusive, até mesmo no processo canônico, os homens também foram, eu não digo que inspirados, mas foram influenciados na escolha. Iluminados, sem dúvida. Iluminados. Quer dizer, os escritores escreveram e Deus falou, esses textos. E os homens, quando foram escolher os textos, também a iluminação trouxe uma definição de textos quais são. Tudo isso tem a ver com essa expressão de agir de Deus, que pode ser momentânea, pode ser prolongada. O Espírito tem essa liberdade, né? Isso que é muito bom. Não é o tema do programa, mas eu vou ter que dar essa pincelada com vocês aqui, porque já que ficou claro que ambos defendem e acreditam que essas funções podem ser específicas, isso pode entrar na questão dos dons também, professor Joelê? Ou seja, o dom de cura pode acontecer, mas o dom não é da pessoa, é de Deus e só faz quando Ele quer e pode ter feito uma vez, pode nunca mais fazer. Falar em línguas, em outras, em línguas estranhas, pode acontecer, mas não é um dom da pessoa, é de Deus, para e volta. Dá para aplicar nessa questão também? Dá. Essa é a melhor parte, porque aí quando você tira do homem a glória... A sua crença, né? Depois eu quero ver do outro lado aqui. Quando você tira a glória do homem e tributa a glória para Deus, e você fala assim, eu sou apenas um instrumento de Deus, e se Deus quis curar, não é porque é eu que estou aqui, mas é porque Ele quis curar, eu estou pensando, eu começo a entender quem é Deus. O problema é que quando eu começo a entender que eu estou agindo na cura e todo lugar que eu vou cura, e aí eu vou me tornar uma pessoa que vai colocar crédito em mim mesmo. Eu acho que esse é o grande perigo. Eu acho que Deus pode usar dos dons, Ele pode usar as pessoas nos dons específicos, dons que são permanentes, dons que são transitórios, o dom é dele. Essa mesma dinâmica se aplica aos dons, pastor Robson? A gente pode fazer essa analogia, essa associação? Sem dúvida nenhuma, né? E Paulo afirma que quem dá o dom, nesse protagonismo do Novo Testamento, é o Espírito Santo. Nesse enredo, ele entrega os dons. Se ele é dono dos dons, ele pode tirar a qualquer momento. As pessoas confundem. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita para Deus, ela foi escrita para os homens. Né? A gente vê Perfeito. Deus usando Balaão, Deus usando homens com caráter completamente duvidoso. Então, Deus, ele é distribuidor dos dons no Antigo Testamento e o Espírito Santo, ele distribui os dons a quem ele quer no Novo Testamento. Sim. Então, à medida que o propósito da Trindade, à medida que o propósito ele foi realizado, evidentemente que ele pode tirar o dom da pessoa, mas ele também pode deixar o dom. Tudo depende do propósito que Deus tem em relação à humanidade, Zeca. Sim, e a forma, né, como ele quer agir. Inclusive, tem várias literaturas, principalmente quando a gente vai ver de trabalho missionário, sim, de situações que são espantosas no campo, e a ação de Deus específica para aquele povo, para aquela região, que dificilmente você vai ver essa dinâmica se repetindo em outros povos, em outros lugares, mas aí Deus
agindo e fazendo de outra forma, né? Nós estamos caminhando para o final desse primeiro bloco e eu queria aproveitar para colocar algumas perguntas que nós recebemos através do nosso Instagram, mas são mais curiosidades, tá bom? Não são dúvidas tão teológicas, mas é que eu achei interessante o interesse das pessoas, então vou colocar aqui para os irmãos também darem algumas pinceladas sobre isso, porque eu tenho certeza que você que nos assiste, quando vai ler o texto, muitas vezes fica com essa curiosidade também. Põe na tela aí primeiro a pergunta do Mateus Natan, e ele fala o seguinte, olha lá. Essa daí, Mateus, eu vou confessar que eu também fico intrigado, viu? O Espírito Santo dava super força a Sansão. Como era isso? Como funcionava? Professor Gilei, vou começar com o irmão e eu já vou dar o testemunho, assim. Eu sempre, quando leio esse texto, eu fico com aquela impressão e trago sempre à memória, assim, personagens que a gente tem mais no nosso cotidiano, assim, de quadrinhos, né? O marinheiro Popeye, que comia alguma coisa e ficava forte. Eu sempre trabalho muito no imaginário dessas questões. Como é que funcionava isso? A Bíblia relata exatamente como era essa questão? Olha, quando a gente lê o texto, por exemplo, de Sansão, a gente percebe que a força está no cabelo. Mas a gente sabe que não é necessariamente o cabelo em si, né? Porque Deus podia dar força para ele mesmo careca. De qualquer forma, a grande questão é que há uma representatividade criada por Deus entre o cabelo e aquilo que Deus fazia com ele. Essa força era dele? Sem dúvida, da parte de Deus. Eu creio que Deus podia dar força para Sansão e ele fazia uma associação com o seu cabelo comprido. E é claro que a força era do próprio Deus. E era uma maneira de limitar aquilo que Sansão tinha ou que ele poderia perder. Tanto que ele perde a força quando ele perde os cabelos. Mas primeiro ele perdeu a cabeça por causa da moça, né? E aí, diante disso, ele perde o cabelo, ele perde a força e Deus mostra para ele, olha, eu estou com você enquanto você está comigo. Você se afastou, eu não estou. É aí que o Espírito age. Eu acho que a ação do Espírito está aí, porque é o Espírito quem decide, não é o cabelo. Se fosse assim, né? É o Deus quem decidiu. Eu acho que a ação ela foi extremamente direta da parte do Espírito. Deus não faz essas representações hoje conosco, mas eu tenho certeza que Ele age de uma maneira ou de outra, né, conosco. Isso não dá vazão para você acreditar que nós temos super-heróis e homens fortes, porque o Espírito fortalece. Eu acho que foi uma situação também pontual no Antigo Testamento, né? Senão vai sair todo mundo aí querendo ter a força de Sansão. Não dá para orar para ficar forte igual Sansão sem ir na academia? Vai para academia, você já fica forte. Agora, se você vai conseguir derrubar as colunas, aí é outra história. Boa. Vai ser difícil. Vamos colocar outra curiosidade aí também do nosso telespectador, e aí o pastor Robson vai responder essa agora. Põe na tela, por favor, do Jô Santos, também mandou através lá do nosso Instagram. No Antigo Testamento, há relatos de alguém batizado com o Espírito Santo? A gente tem algum relato assim? A gente pode aplicar esse batismo a essas funções que nós estamos falando? Como é que a gente responderia teologicamente essa pergunta? Evidentemente não. O batismo com o Espírito Santo é uma ação do Novo Testamento, momento em que a igreja foi criada. Quando a gente pega o texto de Atos 1 e Jesus passa algumas instruções, enfim, o escritor deixa bem claro que viria um que ia batizar, né? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam batizados. A palavra ali, batizado no grego, é baptizo. E está na voz passiva. Ou seja, o grego deixa muito claro que os discípulos seriam permeados. O significado, Zé, que é bem interessante, permear significa mergulhados de forma plena. E isso era muito claro na mente daquelas pessoas, porque João Batista já batizava, naquela região tinha muitos lugares, né, para poder fazer essa imersão, colocar as pessoas, mergulhar as pessoas. Então, o batismo no Espírito Santo, este mergulhar a pessoa profundamente nas águas,
é algo apenas do Novo Testamento para marcar a plenitude da ação do Espírito Santo nessa nova aliança. Pastor Robson, eu pedi para o irmão comentar também um pouquinho, que é outro aspecto que sempre na minha leitura bíblica me salta aos olhos, a questão da profecia no Antigo Testamento, os profetas, que é algo sempre muito marcante, né? Também nessa dinâmica, Isaías cheio do Espírito, quando acabou a função dele como profeta, sai o Espírito, Jeremias, até as visões, né? Zacarias também, que é muito marcante, Ezequiel. Como é que funcionava nessa questão dos profetas ali? Os profetas, no Antigo Testamento, eles eram ungidos, né, para esta função, do ato de profetizar. Embora tenha alguns textos, como em Ezequiel, né, que o Espírito Santo me colocou em pé para poder profetizar, a meu ver, o Espírito Santo, ele estava atuando permanentemente nos profetas. E o que é interessante, Zeca, é que as profecias do Antigo Testamento, elas são basiladas no que Deus falou. Me parece que é um pouco diferente com o aspecto do Novo Testamento, né? Esse aspecto mais futurista, né? Futuro. Não, no Antigo Testamento, eles profetizavam dizendo, está escrito isto, vocês agiram assim, e Deus, por conta da desobediência, Deus prometeu isto, e vai acontecer. Então, muda o aspecto da dinâmica da profecia no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo, ele habitava nos profetas para poder exercer esse ofício de profetizar. Para exercer o seu ofício também. Exato. Boa. Para a gente aproveitar ainda esse finalzinho do bloco, eu vou colocar alguns comentários que nós separamos de pessoas que responderam a nossa enquete e que justificaram ali a sua resposta. Então, vou dar esse tempinho aqui, a gente tem alguns minutinhos, para os nossos convidados também darem alguns pitacos em cima da sua opinião, tá bom? Vamos lá, no primeiro comentário, é do Eduardo Souza. Vai aparecer para você aí o arroba dele, tá bom? Tá aí o arroba dele, é o do Eduardo Souza. Ele respondeu o seguinte, a ação do Espírito, não. Ou seja, na perspectiva dele, a ação era a mesma, mas o propósito era diferente. Dá para a gente afirmar dessa forma, professor Joelei? Que a ação não e o propósito sim? Ou essas dinâmicas, elas acabam sendo muito justas? Então, pois é. Se ele age com propósito, né? A ação de Deus, ela sempre tem um propósito, ela sempre vai combinar com um propósito. Então, Deus agiu por quê? É uma missão, quer dizer, se apodera do profeta. Para quê? Para que o profeta represente uma mensagem, ele conduza uma mensagem. Então, a ação sempre está ligada ao propósito. Se o propósito do Novo Testamento é outro, a ação continua. Tudo bem que a ação acompanha o propósito, né? Então, quer dizer, no Antigo Testamento você tem uma ação que acompanha um propósito, no Novo você tem uma ação que acompanha o seu propósito. Qual é a união dos dois? É o mesmo Deus. Ações diferentes, propósitos diferentes. Essa que é a base, né? Que é a dinâmica. Boa. Próximo comentário é do Michel Gonçalves. Ele respondeu não. O que diferenciava era a forma pedagógica de Deus para salvar as pessoas. Olha lá, ele faz uma distinção da salvação. Inclusive, coloca ali o exemplo santuário. Pastor Robson, seu irmão vê dessa forma também? Dessa diferença pedagógica da salvação? Não sei se ele fez essa associação do santuário, igual eu fiz na pergunta com a lei também para vocês. Se eu entendi o posicionamento, desse aspecto pedagógico, é a maneira que Deus ensinou ou instruiu. Se for nessa perspectiva, sim, talvez esse seja o posicionamento do amado irmão. De fato, a forma que Deus agiu para salvar no Antigo e Novo Testamento, o aspecto pedagógico, eles são diferentes, porque Cristo não estava no Antigo Testamento. Mas a salvação, ela foi pela fé, né? Não pelo santuário ou pela lei. Zeca, eu afirmo, né? E nesse aspecto eu brigo, né? Assim, quando eu digo brigo no bom sentido, não há salvação por qualquer outro meio se não for pela fé. Sim. Isso no Antigo Testamento e agora pela fé em Cristo, né? Fé em Auer no Antigo Testamento e a fé em Cristo agora no Novo Testamento. Agora, esse aspecto pedagógico, evidentemente, era diferente porque as circunstâncias sociais eram distintas. Sem dúvida. Se a gente fizesse alteração no processo, né, na dinâmica da salvação, aí sim
teremos um problema teológico muito maior para resolver, né? O próximo comentário é do Alexandre Farias, e ele respondeu o seguinte: a ação do Espírito Santo era esporádica. No Novo Testamento ele passa a habitar todas as pessoas. Obrigado, Alexandre, também pelo carinho. Inclusive, eu vi ali rapidinho o perfil, a fotinho do perfil. Acho que é o pastor Alexandre que também sempre nos ajuda aqui, vira e mexe, participa do programa também. Tá bom, meu irmão? Obrigado, viu? O último comentário do pastor Gabriel Borges. E ele respondeu da seguinte forma: a ação do Espírito Santo era esporádica no Antigo Testamento. Apenas alguns eram cheios e capacitados, ou seja, essa ação do Espírito não era para todos, né? Apenas algumas pessoas, e aí os nossos convidados puderam trabalhar e abordar bastante esse aspecto com você também, tá bom? No próximo bloco, a gente vai dar o resultado final da nossa enquete, tá bom? Como que você que participou e votou, vamos ver qual que foi o item mais escolhido, mais votado, tá bom? A gente vai caminhando para o encerramento desse bloco, mas fica ligadinho aí, porque no próximo bloco, os meus convidados ainda terão a oportunidade de fazer algumas considerações finais sobre o tema, mas principalmente oferecer para você uma aplicação, um aspecto prático do tema que a gente tratou, porque, via de regra, isso é o mais importante. Poxa, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com todo esse conhecimento da ação do Espírito Santo no Antigo, no Novo? O que isso precisa transformar a minha vida, né? A minha prática cristã? Então fica ligadinho que no próximo bloco eles vão fazer isso. Antes, tome nota do telefone da Agrade. Olha, parceira aqui do Vejam Só, nesses mais de 20 anos de existência do programa, a Agrade sempre nos auxiliando, nos ajudando e ajudando principalmente você que nos assiste e que tem interesse em se capacitar, em aprofundar o seu conhecimento teológico, em lapidar esse dom que Deus colocou na sua vida. Tome nota do telefone. Código 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral da Agrade. Aparece aí na sua tela. 3115-0819. Anota direitinho, liga, tire todas as suas dúvidas, pegue todas as informações. A Agrade oferece não só o curso presencial, tem essa oportunidade do curso online, né, à distância, que pode ser uma ferramenta útil para você também, tá bom? Muita gente se adaptou a esse formato, de repente você é uma dessas pessoas. Então, liga lá, pega as informações, os cursos que são oferecidos, certeza que você vai se encaixar em algum módulo ali da Agrade e vai ser bênção na sua vida também, tá bom? Eu quero falar também das redes sociais da HIT, já falei do nosso perfil do Instagram, mas quero falar das redes sociais da emissora também. E você que gosta da nossa programação vai encontrar muita opção aqui, ó, nesse QR Code que está no canto superior da sua tela. Isso aí, ó. Bom, tá aí, ó. Aproxima o seu celular e você vai lá para o nosso canal oficial do YouTube. São mais de 200 mil inscritos no nosso canal. Faça parte você também desta comunidade e lá você vai encontrar todo o nosso material, não só do Vejam Só, mas de toda a emissora. Então, olha só, perdeu o programa, não conseguiu assistir, está lá à sua disposição. Quer pegar algum trechinho? Está lá também. Quer compartilhar esse conteúdo? Você consegue. Muito fácil, muito simples, super interativo, você vai se localizar lá e todas as edições do Vejam Só estão lá à sua disposição. Então, vai lá, assista, compartilhe, divulgue, comenta, curta, tá bom? Ajuda ao nosso perfil ali, a nossa página também a crescer e ser bem divulgada. Tem as questões lá também da forma como o YouTube divulga. Então vai lá, nos ajude para que muita gente conheça também esse material e seja abençoado com a nossa programação. As demais redes sociais da HIT aí à sua disposição, Facebook, Instagram, tudo para você que gosta aí, é um prato cheio, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje tendo a oportunidade de falar sobre a ação do Espírito Santo de forma mais específica no Antigo Testamento. Era realmente diferente? Como funcionava isso? E a gente teve todo o primeiro bloco para conversar, para debater, para aprender sobre o assunto. Você que nos acompanha, tenho certeza que aprendeu demais com as respostas, né, com o conhecimento do professor Joelei Cruz e também do pastor Robson de Magalhães, ambos dando as suas opiniões, as suas visões, a sua interpretação, né, do texto bíblico. Na sequência, já vou devolver a palavra a ambos e eles vão fazer considerações finais sobre o assunto, mas principalmente oferecer para você uma aplicação
do nosso tema aqui, para como isso deve nortear ou alterar, de repente, a sua caminhada cristã, tá bom? Fica ligadinho aí. Antes disso, eu quero dar aquela moral para quem nos assiste e participa do Vejam Só mandando a foto. Isso, todo mundo que manda foto concorre a prêmio. Eu já vou mostrar na sequência qual o prêmio que a gente tem separado e preparado para você nesta oportunidade. Antes, eu vou colocar aqui os caminhos que você pode fazer para enviar a sua foto. Dê preferência para o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Eu falo para dar preferência porque daí a nossa produção concentra os esforços lá no Instagram, tá? Se você mandar no Facebook, a gente vai localizar, mas talvez demore um pouquinho mais. Vai lá no Instagram, porque daí o pessoal já pega tudo, já separa, manda a sua foto, nome completo, cidade e estado, né, que você fala. Se alguém aparece com você, põe o nome também. Se você quiser mandar o ministério que você faz parte, fique à vontade, que a gente dá aqui todos os créditos, tá bom? Então vai lá, mande a sua foto, aproveita agora, que já está assistindo o Vejam Só, já faz aquela selfie, já coloca ali o Vejam Só ao fundo e manda pelo Instagram, tá bom? Se você não tiver Instagram, vai lá no Facebook, não tem problema. facebook.com/programa Vejam Só e por lá mande a sua foto, faça você como esses telespectadores que eu vou mencionar agora, tá bom? A primeira foto é aqui de São Paulo, da cidade de Mogi Guaçu, e quem vai aparecer aí na sua tela é a Amélia Silva. Olha, toda sorridente a Amélia. Obrigado, viu, Amélia, pelo carinho, pela audiência lá, né? O Vejam Só ao fundo ali também. Obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe sua vida. Espero que esse sorriso aí seja realmente de alegria com a nossa programação, porque a gente produz o programa com muito carinho também e é sempre muito bacana receber esse retorno. Deus abençoe sua vida, minha irmã. A nossa próxima foto vem lá de Pernambuco, da cidade do Recife. Aliás, vou te falar, em Recife tem participado, viu? A audiência do Vejam Só tá grande, o pessoal manda muita foto de lá. E quem aparece aí é o Aminadab Pereira, mais um da família Pereira, que eu não conhecia e que agora já faz parte aqui da família também. Obrigado, viu, Aminadab, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, toda a família, o ministério do irmão também. Deus derrame muita graça. Obrigado. De Pernambuco, nós vamos lá para o Rio de Janeiro, para a cidade de Niterói. E quem vai aparecer aí é a Ângela Hiller, também telespectadora fiel aqui do Vejam Só, toda sorridente também. Ô, Ângela, obrigado, viu? A Ângela sempre me manda mensagem também lá no meu perfil pessoal do Instagram, sempre falando que está assistindo, que acompanha, que gosta. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida, derrame muita graça aí na sua família, no ministério da irmã também. E faça você como esses telespectadores, e todo mundo que mandar a foto vai concorrer, a esta maravilhosa caneca, que é objeto de desejo de todos os convidados aqui do Vejam Só. Onde que tá? Ah, tá ali, ó. Pronto, ó. Rapaz, os convidados vêm aqui, eles já pedem na hora. Vou levar a minha, é pra mim. Aí, infelizmente, a gente não tem caneca para todo mundo, mas para você que participa, tem. Ah, para você, os convidados nós não vamos dar, não. Agora, para você, nós vamos dar. Manda a sua foto e você vai levar essa caneca. E aí vai gastar no estilo com a caneca, hein? Aí, rapaz, vai todo mundo ficar de olho na sua caneca do Vejam Só. Manda a sua foto e participe também. Vai ser muito bacana enviar esse presente para você, tá bom? Fique à vontade lá, então, participe. Irmãos, eu vou dar 3 minutinhos para cada um. Tá bom? Eu sei que para professor, pregador, 3 minutos não é nada, mas vocês vão precisar espremer esse conhecimento aí nesse tempo, tá bom? Professor Joelê, vou começar com o irmão, considerações finais e aquela aplicação, por favor. Tá bem. Bom, é sempre muito bom a gente falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é essa pessoa que está conosco, que faz parte da história do homem, né? E o mais interessante é a gente poder perceber que no Antigo Testamento nós passamos a conhecer a Deus através das suas ações, das suas atitudes. O Antigo Testamento nos ajuda a perceber o que Deus fez. O Novo Testamento também ajuda a nos mostrar o que também Deus fez. E a gente, com os dois testamentos, nós passamos a viver com esse mesmo Deus que percorreu a história. E o que é mais maravilhoso, e aí eu já parto para a aplicação, é o fato de você se relacionar pessoalmente e intimamente com um Deus que estão nas páginas da Palavra de Deus, esse Deus que no Espírito agiu de uma maneira estrondosa, de formas que a gente fica espantado como Deus era poderoso para agir como agiu.
e que chega até nós hoje e que está em nós. Então, quando eu sinto a presença do Espírito de Deus, eu estou sentindo aquele mesmo Deus que pairava sobre as águas. Nós estamos pensando num Deus que pairava sobre as águas e que está conosco. É este mesmo Deus que fala ao nosso coração, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece. E isso é maravilhoso. Então, é muito bom a gente poder voltar para o Antigo Testamento, percorrer toda a história, pensar no Novo Testamento, chegar até hoje aqui e dar de cara com esse Espírito e perceber que ele não mudou nada, mas ele está tratando comigo, que não sou do Antigo, que não estava na igreja primitiva, mas que está tratando comigo e está agindo na minha vida, me iluminando, me dando tudo aquilo que eu preciso. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente fica estagnado. E a gente vê o quanto Deus nos ama em nos ter nas suas mãos, né? Em nos acompanhar, em nos conduzir, em nos ajudar. É uma alegria nós termos essa consciência e essa certeza. Eu convido você, desafio você a buscar cada vez mais essa plenitude do Espírito de Deus na tua vida, que eu acho que vale a pena ser pleno de um Deus que pairava sobre as águas e que hoje está com você. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, professor, pelo carinho novamente. Os contatos à sua disposição. Fique à vontade para localizar o irmão. 2h30, tá bom? Pastor Robson, que eu olhei, passou um pouquinho do tempo. Por favor, vamos lá. Quando se trata acerca do Espírito Santo, tem um texto em Êxodo que é muito interessante, 25:8, que Deus pede para fazer um santuário porque ele queria habitar no meio do seu povo. A palavra hebraica meio é bituhan. É o mesmo texto que Paulo usa em 2 Coríntios 6:16, que Paulo fala que habitará, que nós somos o santuário de Deus. A palavra naos teu, nós somos o santuário de Deus. Há um tipo. Por que Paulo faz essa aplicação? E talvez há um conceito, uma aplicação bem interessante para essa sociedade. Deus habita, a ideia é uma ideia de coletividade. A priori, Carson trabalha sobre isso, Paul Hauser também fala sobre isso, que Deus habita no homem desde que a coletividade. Então, a ideia originária é que nós somos habitados por Deus porque nós pertencemos a uma comunidade, pertencemos a uma igreja. Deus não habita em pessoas isoladas. O Espírito Santo só está em nós porque nós pertencemos à igreja de Cristo. A mesma ideia de Êxodo 25:8 é a mesma que Paulo faz na aplicação em 2 Coríntios 6:16. Por que eu digo isso, Zeca? Porque nós precisamos entender que há um aspecto inclusivo do Espírito Santo. O Espírito Santo está derramado sobre todas as pessoas. A expansividade é muito clara. Então, as pessoas precisam buscar igrejas cristãs, igrejas sérias, com os pastores sérios, para fazer parte da igreja de Cristo. Não existe isso, sou igreja sozinho, estou desigrejado. Isso é um mal que está fazendo alguns aspectos, né? E pelo menos eu entendo isso lendo esse texto. Então a aplicação é: Deus habita em nós desde que nós fazemos parte desta comunidade, desta coletividade que Carson trabalha. E isso é bem interessante, muito importante para que as pessoas possam entender que as pessoas pensam diferentes, que as pessoas são diferentes, que o Espírito Santo está em pessoas que têm ideias múltiplas, né? E isso faz muito bem para nós. Muito bom. Glórias a Deus. Obrigado, viu, professor e pastor Robson, também, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Os contatos do irmão também à sua disposição. Fique à vontade para localizá-lo. Deus abençoe sua vida. E conto muito com a participação de ambos no decorrer dessa nova temporada aí do Vejam Só e desse ano de 2022 também. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado, e pastor. o lugar está sempre reservado aqui para ambos também. Põe na tela aí o resultado final da nossa enquete, antes da gente encerrar a edição de hoje. Tá lá. Na sua visão, a ação do Espírito Santo era diferente no Antigo Testamento? 63% dos nossos internautas votaram que sim, era diferente. 37% votaram que não era diferente. É claro que, infelizmente, até por uma restrição do aplicativo ali, a gente precisa ser muito simples e objetivo na resposta. E é uma resposta que é difícil de ser tão objetiva assim. Sim e não, às vezes não responde claramente. Mas obrigado, viu, por você aceitar esse desafio e participar conosco. Deus abençoe demais a sua vida. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho.
Conto sempre com a sua participação, é sempre importantíssimo interagir com você. Então participe, porque o Vejam Só é feito para você, para que você aprenda, cresça e redunde tudo isso em glórias ao nome do nosso Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.